Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você está assistindo este vídeo, mas essa é a nossa primeira aula do terceiro bimestre desse ano de 2020, do segundo ano do ensino médio, tudo bem? Então agora nós vamos aqui acompanhar, prestar bastante atenção nessa explicação, para depois poder fazer as atividades da aula de hoje, né, e concluir as atividades de filosofia dessa semana, tudo bem? Então é o seguinte, olha só, o nosso assunto de hoje é as condutas massificadas, né? Entendendo aí conduta como o nosso jeito de se comportar, o nosso jeito de ser, as nossas ações, as nossas práticas, elas na perspectiva da massificação, né? Na perspectiva da gente estar inserido, de certa forma, numa sociedade que tenta padronizar esses comportamentos, essas práticas. Tudo bem? Vamos lá. Então, nosso objetivo da aula de hoje é identificar processos sociais merecedores de crítica. Que processos são esses? Os processos de massificação, de condutas massificadas. Então, nosso conteúdo aqui de hoje é o conceito de sociedade de massa, o conceito de homem-massa, de Ortega y Gasset, e suas possibilidades para pensar condutas massificadas. Né? Então, tem esse filósofo, Ortega y Gasset, que ele traz o conceito para nós aí de homem-massa, para a gente poder pensar a sociedade de massa, ok? Então vamos pensar uma coisa: o que é uma sociedade de massa? Né? O que seria uma sociedade de massa? Inclusive essa pergunta está aqui nesse lugar onde você está assistindo essa aula, né, para você poder responder. Né? O que seria uma sociedade de massa? De certa forma, a gente pode entender que a nossa sociedade ela é de massa. Algumas pistas, né, algumas evidências nós podemos colocar aí para atestar essa afirmação. Primeiro, os meios de comunicação, né, os meios de comunicação de massa, que constroem em nós certas opiniões coletivas, opiniões gerais, que constroem em nós uma moda, um estilo, um jeito de pensar, um jeito de ser, um jeito de se vestir, massificado, ou seja, uniformizado, né? Voltado aí para o consumo, voltado aí para o adestramento dos comportamentos, o jeito de pensar, é isso, né? A gente age de acordo com a forma como a gente pensa. Se todo mundo pensa igual, motivado por tendências ou, de certa forma, ensinamentos ou doutrinação dos meios de comunicação, as pessoas elas vão agir também de forma igual. Isso pode determinar, por exemplo, a escolha de um candidato no período de eleição, isso pode determinar, por exemplo, a opinião que as pessoas vão ter sobre determinada situação de saúde pública e assim por diante. Olha só, esse textinho aqui é muito importante para nós. Quando pensamos em uma sociedade massificada, estamos nos referindo a um grupo social que compartilha hábitos, visões de mundo, apreciações estéticas que se manifestam de forma mais ou menos homogênea. Nesse contexto social, o comportamento das pessoas tende a ser pautado por referências consideradas ideais e que são amplamente difundidas pelos meios de comunicação. Ou seja, o que significa essa estética homogênea? Né? Os meios de comunicação de massa, eles trazem muitas vezes filmes, por exemplo, os filmes sobre os heróis da Marvel, né? Sobre os heróis da DC, por exemplo. Traz assim um modelo de filme, um modelo de ação que vai, de certa forma, obedecer a uma receitinha. Como é que ele tem que começar, como é que ele tem que se desenvolver, como que ele tem que se concluir, qual é a cena de clímax, como é que é essa batalha. O herói, por exemplo, ele começa apanhando, né? Tudo isso para afetar a gente de alguma forma. Todos os filmes vão obedecer a esse padrão, a esse modelo, afetando em nós também um modelo, construindo em nós também um modelo de pensamento, de comportamento, de atitude, de visão de mundo, de visão de vida, tá? Então, esses heróis que são construídos, não é, pelos meios de comunicação, ou então esses estilos que são difundidos muitas vezes pela música, eles vão construindo em nós um padrão,
padrão, de certa forma, né? Ou seja, vai vendo, vai encarando, construindo uma grande massa na população, que pensa da mesma forma, que age da mesma forma, que julga da mesma forma. Esses padrões passam a ser compartilhados por meio do consumo de bens e serviços e a pautar a produção e vice-versa, né? Então, né, você vê hoje em dia nas novelas, nos filmes, aparecem propagandas de produtos constantemente para moldar você assim a ideia, nossa, se aquele ator, se aquele personagem ele consome determinado produto, se eu consumir também, talvez eu tenha um sentimento como o dele, talvez eu tenha a emoção como a dele, talvez a minha vida seja como a dele, né? Tentar reproduzir com a nossa vida a arte que a gente vê na tela, que a gente ouve nas músicas e assim por diante. Há uma intersecção entre a modernização tecnológica expressa na produção de bens de consumo e na difusão de meios de comunicação, fatores que a partir do século XX se tornam determinantes na formação do mundo globalizado e na massificação social. Ou seja, a gente pode até entender que a Idade Média também era um período de massificação, né, dos camponeses e tudo, mas é só no século XX que vai aparecer os meios de comunicação de massa, os meios de comunicação de massa que vão, de certa forma, voltar o indivíduo a um comportamento consumidor. Né? O objetivo é esse, é produzir no indivíduo a ideia de que ele usufrui da sua liberdade, ele usufrui da sua consciência a partir do consumo de determinados bens, que essa comunicação de massa vai estar, de certa forma, moldando ele, né? Moldando a sua consciência como a consciência de um ser consumidor de mercadorias, né? Um ser que acredita que a sua felicidade, que acredita que a realização da sua vida e do seu status de humanidade se concretiza a partir do momento em que ele se caracteriza como consumidor. Continuando aí, olha só, uma foto, uma imagem do Ortega y Gasset, que o nosso livro nos traz, né? E ele escreveu aqui alguns livros, olha só, Meditações do Quixote, As Atlântidas, A Rebelião das Massas, O que é Filosofia, O Homem e a Gente, né? Livros bastante interessantes, se você tiver curiosidade de conhecer o seu pensamento, pode procurar na internet, né? Esses livros são encontrados na internet, como também na biblioteca municipal. Olha só, então ele cria o conceito, né, de homem-massa, que é um tipo humano, o sujeito inserido na sociedade de massa. Então, para Ortega y Gasset, o homem-massa é um tipo humano inserido na sociedade de massa, ok? Então ele trabalha através desse conceito o tema do conformismo com as determinações sociais estabelecidas. Conforto advém da conformidade e da aceitação das determinações do mundo social. Ou seja, esse mundo social maior do que eu, que determina o meu comportamento, que determina a minha consciência, que determina o meu juízo sobre as coisas. Né? Aquilo que eu penso como sendo padrão de felicidade, aquilo que eu penso como sendo padrão de amor, e por aí vai. Processo de homogeneização das diferenças, né? Ou seja, você apaziguar as diferenças através da construção de uma moda, de um conceito de moda, por exemplo. Todo mundo com a mesma roupa, né? Hoje em dia na escola não se usa uniforme, mas antigamente se utilizava uniforme justamente para evitar que de repente pessoas que não tivessem tanto poder aquisitivo assim se sentissem inferiores àquelas que têm mais poder aquisitivo e usam roupas melhores, né? Então você uniformiza todo mundo para homogeneizar as diferenças, né? Você não sabe quem teria a condição ou quem não teria de ter uma roupa que custa mais caro, por exemplo. Ingratidão em relação ao que tornou possível a facilidade da existência, né? Ou seja, existe um problema existencial, né? Ou seja, uma relação de ingratidão com o fato da gente estar resistindo, estar expressando a nosso ser na realidade. Olha só, um trechinho aqui da Meditações do Quixote, né? O livro de Ortega y Gasset. Eu sou eu e minha circunstância, e se não salvo a elas, não me salvo a mim. Então, nós somos nós à medida em que nós somos também as nossas circunstâncias, ou seja, aquilo que está ao nosso redor e que me situa nessa realidade, que me situa diante de tomar uma decisão, que me situa diante de tomar uma atitude. Tudo bem? Então, para reflexão, será que o século XXI, com suas novas e sofisticadas tecnologias,
nos possibilita a saída da condição de homem-massa? Né? Qual é a sua opinião sobre isso? Né? Será que o século XXI ele permite com que a gente possa, através da tecnologia, através das redes sociais, sair dessa condição de cultura massificada, sair da condição de homem-massa inserido numa massa que é moldado de fora para dentro? Né? Será que a gente conseguiria se moldar para fora também? Beleza, então essas são as reflexões da aula, esses são os conceitos. Responde aqui a atividade de acordo com o que você entendeu e a aula dessa semana está pronta, está realizada. Tudo bem? Um abraço virtual, um beijo no coração, saudade de vocês e até a próxima.